me ouvido falar muito sobre a análise da estratégia de negócios. Só que dessa vez eu vou falar de um modelo que pode ser usado na análise da estratégia de negócios, mas tem sido muito utilizado na análise da solução, que é o mapa da empatia. Vocês podem estar pensando o seguinte, tá, mas o que o Parzanello vai trazer aqui de mapa da empatia que eu já não ouvi, já não aprendi em outros canais ou em literatura, porque ele é muito falado, principalmente no mundo de Lean Startup, na parte de Inception de produto, na questão de Design Thinking, ou seja, é um modelo bem conhecido no mercado. Só que quem vem acompanhando a evolução da análise de negócios pelo mundo ágil, que eu participei da elaboração lá da extensão ágil do Babok, que a gente começa dizendo, primeiro, pense como cliente, e segundo, analise para determinar o que é valor para esse cliente, a gente começa a olhar o seguinte, e tem o ver o todo também, mas eu estou focando nessas duas, de pense como cliente e analise para determinar o que é valor, a gente precisa desenvolver uma questão de empatia para as partes interessadas. Lembram lá daquele modelo de conceitos essenciais de análise de negócio que fala que partes interessadas num determinado contexto manifestam uma percepção de valor sobre aquele contexto e a partir dessa compreensão nós vamos entender e identificar as verdadeiras necessidades, as reais necessidades e desenvolver, projetar soluções que agreguem valor ao contexto e depois à estratégia de negócio. Pois é, vamos entrar no mapa de empatia para a gente ver o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou levar o discurso e fazer um storytelling aqui com algumas pitadas de programação neurolinguística. Então provavelmente vocês vão ver eu montar um mapa da empatia diferente do tradicional que vocês encontram no mercado. Mas ver se faz sentido para vocês tudo que eu vou relacionar aqui. Ponto número 1. Vou começar a analisar uma parte interessada. Principalmente a gente enxerga usuários de uma solução, usuários de um software, mas pode ser qualquer parte interessada, não necessariamente de um software. A primeira coisa que eu vou fazer nesse modelo, ultra bem desenhado pelo artista aqui, é quem é esta pessoa, quem é esse indivíduo. Então me interessa saber até de uma forma personalizada, que é por isso que a gente chama até o modelo de personas. Tá? Que é outro modelo, mas é muito relacionado aqui, que eu posso dizer assim, ó, quem é esse cara? Esse aqui é o Marcelo. O Marcelo é executivo de contas lá da minha empresa, tá? Então, executivo de contas da minha empresa. Então, eu personalizei, porque eu digo que o Marcelo, esse executivo de contas, eu até poderia ser mais específico, porque esse Marcelo representa uma classe de partes interessadas na nossa iniciativa de negócios, que vai ser impactada pela nossa solução, pelo nosso projeto. Qual é o segundo elemento que eu começo a analisar? E aí vem aqui para o lado dele direito aqui, à esquerda dele de quem olha, tá? O que faz o Marcelo? Então eu posso fazer uma discussão e começar a entender em que processos ele atua, quais são suas responsabilidades, ou seja, o Marcelo ele gerencia a sua carteira de clientes, ele registra diariamente nos seus recursos atuais as relações que ele tem com seus clientes, ele lança novas oportunidades, novos pedidos, ou seja, eu começo a entender um pouco o mundo dele, o contexto dele no aspecto operacional, no aspecto processual até, eu posso dizer. Só que aí a gente sai de dentro da nossa salinha e vamos a campo conversar com Marcelos, representantes dessa classe de executivo de contas. E começamos a ouvir da boca do Marcelo, dos Marcelos, o que eles dizem a respeito sobre o que eles fazem. Aí eles podem dizer, é burocrático, eles fazem muitas coisas, eles nos dizem que eles estão sobrecarregados, eles nos dizem várias coisas associadas ao que eles falam. Aí vocês podem pensar, tá, mas ele está falando às vezes crenças, às vezes ele está falando de indicadores. Sim, o Marcelo aqui vai falar várias coisas que ele pensa e principalmente, vamos começar pelo quarto elemento, o que ele vê que ele fala. Olha só, eu entendi que o Marcelo está falando coisas sobre o ambiente dele, mas a gente quer evidências verdadeiras. Então se ele está dizendo que está sobrecarregado, me mostre evidências que você está sobrecarregado. Me dê exemplos, como a gente diz também em análise de negócios ágil.
Use exemplos, tá? Me dê exemplos. Me mostre o que você está dizendo. Eu quero evidências. Ok, estou vendo exatamente o que o Marcelo vê. Então eu comprovo o que ele está dizendo a partir do que ele vê. Só que aí a gente pode ir adiante e descobre que ele diz coisas assim: ah não, mas estão me dizendo coisas, eu ouço dizerem determinadas coisas. Ou seja, a minha equipe está, eu não vejo, mas a minha equipe também diz determinadas coisas. Eu ouço meu chefe dizer que a gente está muito lento, a gente é ineficiente, que a gente não faz as coisas direito. Ou seja, ele não consegue me mostrar o que ele vê, mas ele me repete o que ele ouve. Então isso aqui é importante, porque tudo isso aqui a gente está montando uma análise de contexto. Eu estou entendendo a vida do Marcelo, tá? E agora vem um ponto interessante. Será que eu vou para o que ele pensa, que é o próximo? Antes de falar do que ele pensa, não. O próximo é, dado que ele diz isso, diante do que ele faz, e ele vê isso e ouve isso, eu posso perguntar para o Marcelo: como você se sente diante de tudo isso aqui? E ele vai dizer: eu me sinto motivado. Eu fiz para baixo aqui porque eu posso me dizer: eu me sinto tenso, eu me sinto pressionado, ou eu me sinto motivado, eu me sinto inspirado, eu me sinto orgulhoso. Ou seja, eu me sinto com medo, eu sinto medo diante de tudo isso aqui que está acontecendo. Por que eu venho para o sentimento e não? E quem trabalha com PNL sabe que esse lado direito aqui com visão ocular tem muito a ver com sinestésico e muito a ver com a emoção, com o sentimento. Eu me sinto dessa forma diante de tudo isso porque eu acredito em determinadas coisas. É o que eu penso, são as minhas crenças e meus valores a respeito, tá? Então vocês podem chegar à conclusão que o que eu vejo, ouço, tá? Eu poderia chegar em aspectos de requisitos, de regras, de coisas como são e devem ser. E podem até ser mudadas, mas o ponto é como elas são e devem ser. Mas a maioria, que fica a dica aqui para vocês, do estado emocional do indivíduo que vocês estão analisando, surgem de crenças. Crenças limitantes, crenças evolutivas, crenças disruptivas. Então, se vocês colocarem assim: porque eu acredito que nós somos poderosos, nós somos a melhor equipe comercial que existe no mercado. Pô, isso aqui é uma crença muito forte. Provavelmente ele não se sente fragilizado e nem com medo com uma crença desse tipo. Agora, se ele diz assim: não, eu me sinto incapaz porque eu acredito que nós não temos conhecimento nem habilidade para lidar com tudo isso. E aí vem um ponto: como é que tu te sente incapaz? Qual é o teu sentimento mesmo, emocional, estado emocional? Cara, frustração. Então aqui surge uma palavra, por exemplo, frustração. E aí a gente pode ver o que ele acredita que faz com que ele tenha o sentimento de frustração. Olha a riqueza de informações para entender o contexto da vida do Marcelo. Agora vem um ponto que eu vou mudar um pouco o mapa de empatia. A gente realmente vai vestir a roupa do Marcelo, a gente vai andar nos sapatos do Marcelo. Dado que ele sente isso, quais são as necessidades? O que será que o Marcelo necessita? E aí vem o grande, vou usar o termo, pega-ratão. O que necessita? Aí vão dizer: o Marcelo necessita de um CRM novo. Não! Esse é o maior erro que acontece em análise de negócios. Ele necessita de um CRM, é a solução diante do que ele faz para atender às suas necessidades. O que o Marcelo necessita é de melhores informações sobre a sua carteira. Sim, talvez um CRM entregue, ou talvez um BI entregue, porque ele usa hoje uma planilha Excel, ou imagina que o Marcelo é gerente comercial e ele tem umas 20 pessoas com ele no time, nem precisa ser tanto, vamos botar 10 pessoas, mas umas 10 pessoas no time. O que acontece? Ele necessita ter informações consistentes, o mais rápido possível, para ele tomar decisões, para ele orientar a sua equipe. E se ele é um executivo de contas, ele precisa ter rapidamente informações sobre
Gente, o que vence hoje que eu preciso estar indo falar com o meu cliente? Qual é o cliente que está há mais tempo sem fazer negócio com a gente? Então, eu necessito ter capacidades. Olha que interessante. O que necessito? Melhores capacidades. E para isso eu tenho recursos. Melhores capacidades e para isso eu tenho recursos. Não é isso que eu tenho defendido na análise da estratégia de negócios? Que novos recursos geram novas capacidades, recursos para fazer melhor o que faz e capacidades para eu me sentir mais poderoso, para eu ter mais capacidade de atender tudo isso aqui e acrescentar, entregar o que realmente eu acredito e valorizo. Então, olha só, para terminar, diante de todo esse modelo aqui. Tem um outro modelo chamado Value Proposition Canvas, um canvas de proposta de valor. Ele fala o seguinte, ele fala do customer, o cliente, e o job do cliente. O que o cara faz? Tá? Ele começa por aqui. Eu entendo quem é o meu usuário, meu cliente, e eu começo a entender quais são as tarefas dele, qual é o mundo dele e aonde eu vou atuar. Gente, o Value Proposition Canvas, ele fala o seguinte, ó, quais são as dores do cliente? Não é o que ele necessita, as dores é o que ele sente. É o que ele sente. E também fala quais são os ganhos. Ganhos é o que ele valoriza. O Value Proposition Canvas começa falando, dentro daquele contexto, o cliente sofre e o cliente também valoriza determinadas coisas, certo? Então aí vem um ponto. Qual o produto, serviço, solução que eu vou propor para resolver o problema do cliente? Então ele fala em Game Creator, ganhador, ou seja, criador de ganho. Eu vou amplificar o ganho, eu vou trabalhar naquilo que ele valoriza. Então, gente, é uma solução para a necessidade. E essa solução para a necessidade, olha lá, ó, ganha valor na necessidade e também diminui o sofrimento, certo? Então, isso aqui está muito associado com esse elemento aqui, ó. Eliminar dores e ganhar valores, benefícios. Vocês vão ver que um Value Proposition Canvas tem bem mais informações e conteúdo do que aliás, minto, o mapa da empatia tem bem mais informações e conteúdo do que um Value Proposition Canvas, tá? Muito bem, conclusão que eu queria passar para vocês. Quando a gente apresenta isso para a equipe mais técnica, operacional, tipicamente eles dizem o seguinte, pô, eu não imaginava que o meu público-alvo tinha esse interesse, sofria dessa forma. Então é legal quando a gente vai trabalhar com alinhamento do valor da proposta, do valor do trabalho que vai ser feito, principalmente do produto que vai ser desenvolvido. Quando a gente ajuda o time inteiro a montar um mapa desses, realmente cria uma empatia e a gente começa a fazer com que todo o time evite desperdícios, de produzir mais do que é o necessário e focar no que realmente agrega valor ao negócio, tá? Eu espero ter ajudado aqui com essa forma de contar o mapa da empatia e ele tanto pode ser usado no começo, no discovery de negócios, ou seja, entender a estratégia que eu vou montar, entendendo o contexto, como também na solução, principalmente na solução, na hora de determinar a solução, tá? Para quem conhece a parte de pesquisas, de estudos demográficos, geográficos, isso aqui é uma perspectiva psicográfica do mercado. Esse é um ponto interessante, porque se faz muitos estudos estatísticos e diz que eu tenho uma análise demográfica, uma análise geográfica, essa aqui é uma psicográfica do meu público-alvo. Fica mais uma dica aí do nosso canal aí, bota em prática isso aqui, é legal, deixa seus comentários aí e assina o canal também que vem mais coisa legal aí, tá? Um abraço, até mais.